Bom, muito legal ter você aqui com a gente hoje falando sobre jejum. Se você chegou aqui, não é por acaso, de alguma forma Deus quer falar sobre isso com você e eu me sinto muito feliz de poder ser um instrumento disso, porque como a gente fala sempre, eu e Tati a gente não sabe de nada. Na verdade, Deus usa a gente de alguma forma para poder chegar até você e acredite, Ele fala primeiro conosco. E hoje a gente vai falar sobre jejum e é muito legal porque ainda que, por exemplo, eu já tenha jejuado outras vezes, Tati já tenha jejuado outras vezes, nós resolvemos fazer alguns jejuns antes de conversar com você sobre jejum, para que a gente pudesse falar com mais propriedade, para que a gente pudesse se entregar mais a Deus, se conectar ainda mais com Deus. E a gente vai começar falando hoje sobre uma passagem que está em Lucas, de 33 a 39, tá? Eu vou ler aqui rapidinho e você acompanha aí na sua Bíblia também. É sempre legal você ler a Bíblia também, né? E diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele, Jesus, lhes disse: podei vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo se deita em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E sabe o que eu acho mais interessante? Aí, antes da gente começar a falar mais profundamente de jejum, Jesus estava deixando claro ali que tinha a ver com a comunhão com Ele, né? Já falando de cara, olha, eles estão na comunhão direta comigo aqui, né? Vai chegar um dia que eu não estarei aqui e aí eles vão precisar jejuar para ter essa comunhão comigo. Ou seja, em poucas palavras, ele falou muita coisa sobre o que a Bíblia diz sobre o jejum, porque ele disse: eles vão se conectar comigo, eles precisam dessa conexão comigo, eu estou aqui, então nesse momento eles não precisam jejuar, mas haverá um dia em que eu não estarei e eles vão precisar jejuar para poder se conectar comigo. E olha que interessante, para ter a presença e as revelações de Jesus Cristo. Ou seja, não é que se você não jejua, você não tem a presença de Cristo, não é isso que a gente está falando aqui. Só que o jejum é fenomenal e ele é essencial para você. Nós vamos falar de todas as vantagens físicas na alma, espirituais do jejum aqui, mas para você ter a presença de Jesus, para você receber as revelações de Jesus Cristo. Então, se você não jejua, você perde muita coisa no mundo espiritual. Perde muita coisa espiritual. Não estou falando que você vai perder sua salvação, ou que você não vai mais ter comunhão com Cristo, não é isso. Mas você perde uma parte dessa dimensão celestial que está destinada a você, riquíssima, cheia de revelações e cheias de experiências, experiências com Cristo, experiências sobrenaturais, purificações na sua vida, para que Deus também manifeste as promessas dele na sua vida. Ou seja, se você não faz essa presença de Cristo também, é mais, não digamos que é impossível, mas é uma presença com muitos ruídos, muitas vezes. É como se Deus tivesse uma coisa muito maravilhosa para dar para você e você aceitasse só pela metade. Você não Uhum. aceitasse ter aquela comunhão plena, sabe? E eu quero lembrar você de que várias pessoas na Bíblia jejuaram em momentos muito importantes, né? Sim. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites antes de receber a tábua com os 10 mandamentos, por exemplo, sabe? Elias jejuou 40 dias e 40 noites antes de falar com o Senhor e ele ser direcionado para que ele encontrasse Eliseu como seu substituto. Daniel tem mais de uma passagem dele jejuar, né? Só eram jejuns diferentes e o mesmo Jesus, antes de começar toda aquela trajetória, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo próprio Satanás. Então, são vários momentos, esses são aqueles mais conhecidos, na verdade. E tem várias, se você for lendo outras Vários, passagens, vários. eu estava lendo o livro de Esther esses dias, tem o jejum do povo, quando o rei, por um engano lá, assinou um decreto que ia matar todo o povo de Deus jejuou, e Isso aí é legal jejuou. você dizer, porque quando a gente está ali em crônicas, em reis, por Uhum. exemplo, tem vários momentos que o povo todo O jejua. povo todo jejuou. Em Nínive, o povo todo jejuou. Quando Jonas foi lá falar que tudo ia ser destruído, o rei mandou jejuar também, vestir roupa de saco. Então, na Bíblia tem muitas passagens sobre jejum.
falando da importância que é o jejum para a bênção divina, ou para você alcançar uma vitória. E aí tem gente que não jejua. Ai, porque eu tenho medo de ter dor de cabeça. Não porque eu passo mal. Não porque eu não aguento ficar sem comer. Não, meu pãozinho de manhã. Meu filho ou minha filha, tome tento. Como é que você vai perder uma bênção divina dessa para comer o seu pão da padaria? Olha o que você tá dando, olha o que você tá botando, olha o que você tá botando na balança. Amor, Jesus falou para Satanás assim, nem só de pão viverá o homem. Pois é. É até interessante você falar do pãozinho, né? Imagina se Jesus tivesse escolhido o pão, né? O que seria? Me dá transforma essa pedra aí em 12 pães. Eu vou levar comigo. Na verdade, o que a gente está querendo dizer para você, a gente sempre brinca muito, a gente tenta conversar as coisas de uma maneira muito leve, né? Eu acho que essa é uma das maiores características nossas aqui no Mentalidade. A gente sempre tenta trazer as coisas de uma maneira leve, mas a gente traz coisas que são muito relevantes, sabe? Coisas que Deus quer falar com você no profundo. E o jejum, ele é uma das ferramentas mais poderosas para que o Espírito de Deus se manifeste em você. Sabe? O que está acontecendo ali no momento em que você está fazendo o jejum? Você está submetendo a sua carne e a sua alma ao Espírito. Você está fazendo com que o Espírito predomine sobre as outras duas, sabe? E é isso que a gente deveria ter, na verdade, todos os momentos da nossa vida. Porque o que acontece? Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Acho que a gente fala isso em todos os vídeos do Mentalidade, para você entender que você tem 3 partes. Corpo, alma e espírito. Quando o corpo e a alma dominam sobre o espírito, você vive menos no espírito, ou seja, você vive menos na presença de Deus, você vive menos em santidade, as coisas não são boas na sua vida, digamos, vamos resumir, tá? Quando você jejua, você diz para o seu corpo e para a sua alma, vai quietinho pro seu canto, fica aí no seu lugar. Você bota o corpo e a alma no lugar para o espírito prevalecer. Por isso que no começo, quando você começa os primeiros dias de jejum, quando você começa uma vida de jejum, não é fácil. Por quê? Porque você está mandando o corpo ficar no lugar dele. Você está mandando o corpo para o lugar onde ele sempre deveria ter ficado. Então você vai sofrer essa humilhação da carne e da alma nos primeiros momentos, no primeiro dia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou comentar um pouco, como eu já fiz muitos jejuns ao longo da minha vida, desses 30 anos que eu sou cristão, eu vou comentar um pouco a experiência que eu tive com os jejuns que eu fazia antes, jejuns às vezes de um dia, de 12 horas, de 12 horas e tal, e os jejuns que nós fizemos depois maiores, para você poder entender um pouco como é isso que Tati está falando, sabe? O primeiro ponto que a gente quer que você entenda sobre o jejum é que ele é feito para a gente se aproximar de Deus. Exato. E em vários momentos, Deus pede isso ao seu povo, sabe? E é interessante quando você vai ler em Joel, eu vou passar algumas passagens para você, você pode até dar um pause e anotar, e aí depois você acompanha, sabe? Lá em Joel, no capítulo 1, versículo 14, eles estão passando por uma dificuldade, e aí o que acontece é que o Senhor passa para eles quais são as armas para eles enfrentarem aquelas dificuldades, né? E a gente está cansado de saber que a nossa batalha é espiritual, né? Sim. A nossa batalha maior é espiritual. Então, as nossas armas são espirituais. O jejum é uma arma espiritual. É um momento em que, como o Tati falou, você está diminuindo tudo para poder aumentar o seu espírito e você usar uma batalha espiritual. E aí diz assim, ó, em Joel 1,14, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ou seja, na verdade, também não era só o jejum, era um processo que se iniciava por meio do jejum. E aí, quando chega no capítulo 2, diz assim, ó, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, é o próprio Senhor falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Ele está dando uma receita de como você fazer isso. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus sempre quer trazer você pelo amor. A gente estava falando isso hoje com o Jota, que é uma das pessoas que filma a gente aqui. Eu estava falando, Jota, você já reparou o tanto que Deus está te cercando? E ele falou, isso acontece há muitos anos já, Deus já vai me cercando e tal. Eu falei, então você vem logo, porque Deus é tardio em irar-se e é misericordioso. Mas o projeto dele é trazer você. Primeiro ele tenta muito pelo amor, sabe? Então aproveita essa fase.
Aproveita a fase que ele está tentando pelo amor. É porque quando baixa a mão pela dor, meu filho... Porque é importante ele trazer, sabe? E aí o que ele estava falando ali em Joel? Ele estava dando a receita para aquele povo passar por aquelas dificuldades, né? E ele estava falando, olha, você vai jejuar, você vai clamar, você vai rasgar o seu coração. Né? E a gente tem a passagem, a gente tem a conversa que a gente teve esses dias, semana passada a gente gravou sobre o coração, né? Então é rasgar o seu coração, ou seja, o jejum também é uma arma para isso, para você poder fazer essa transformação toda, até porque a Bíblia fala que algumas batalhas só são vencidas por meio do jejum. Sim, jejum e oração.